Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer a parte 2 da lição de número 6 das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. O que significa isso? De forma simples, clara, direta, masculinidade bíblica. A masculinidade do que a Bíblia afirma ser realmente a masculinidade. E aí entra o ensino progressista ou regressista, que tem a intenção de tornar o masculino feminino e o feminino masculino. Ponto. Essa é a realidade. Então, se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para sempre que a gente fizer um vídeo novo, você ser avisado. E se no final você gostar desse bate-papo nosso aqui, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Eu já falei isso aqui num vídeo, mas eu quero falar de novo aqui. Se você é um cristão, você deveria, tá? Como eu tenho feito, eu tenho me inscrito em todos os canais que tem um cunho cristão, tá? Verdadeiro, que não tem negócio de firula e ficar compartilhando com o que não é bíblico, na verdade. Então a gente vai lá e se inscreve para poder ajudar. É uma forma de gratidão e também uma forma de ajudar para que esse canal seja mostrado para o maior número de pessoas. E tem até uma coisa que eu aprendi num canal que eu sigo, que é um canal que fala sobre... Ele faz resenha sobre filmes e tal, e nesse canal ele fala assim, dá um triplo C, que é curtir, comentar e compartilhar. Se você quiser fazer isso aqui também, você curtir, comentar e compartilhar. Você vai ajudar muito. Esse canal é da Linhagem Dick, é muito maneiro, muito legal mesmo, eu recomendo. Vai lá assistir os caras, que eles são bons demais. Então vamos lá, hoje a gente vai falar do ponto 2, e o ponto 2 vai tratar especificamente, tá? Lembrando que o comentarista, ele está falando sobre essas lições que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esse subtópico aqui do tema das lições, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, chamou a minha atenção agora pelo seguinte. Por quê? Porque tem muito crente que ele não está nem aí para o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque ele, afinal de contas, eu já estou ficando até chato em relação a isso. Porque ele, afinal de contas, ele está indo para o céu, né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ah, então não preciso me preocupar com essas coisas, com o ensino progressista que está entrando nas escolas, nas igrejas, nas faculdades, nos meios de comunicação e nas famílias, na televisão como um todo, nas novelas, o ensino progressista, ensino de coisas que só tem a intenção de perverter tudo aquilo que a Bíblia realmente ensina. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Então você também, como você está indo para o céu, você não deveria também se preocupar com ganhar dinheiro, com casar, com ter filhos, com os seus filhos, com o futuro dos seus filhos, com o futuro dos seus netos. Você também não deveria se preocupar, né? Porque afinal de contas, você está indo para o céu. Acorda! Você precisa estar inteirado em relação a tudo isso que está acontecendo, até porque quando você conhece o inimigo, que você já conhece, qual é o nosso real inimigo, qual é o real inimigo do homem? Quando você conhece e você entende as estratégias que ele usa ou que ele está usando para atingir o homem como um todo, tá? Para desviar o homem do que se trata como coisas de Deus, a intenção dele é essa. E destruir o homem. Quando você entende essas estratégias, você tem como bolar ou ter na manga, né, como carta na manga, a sua estratégia de contra-ataque para se opor de forma clara, simples e objetiva
com tudo o que a Bíblia ensina para nós. Então é por isso que a gente precisa se preocupar. Não é se preocupar, não, é você conhecer o inimigo para você saber exatamente como se defender e defender os seus. Então diz assim, ó, o ponto 2 é a erosão da masculinidade. Interessante, né? A erosão da masculinidade. A erosão. A erosão é o processo que vai derrubando. Lembra imagina uma barranceira ali, beirada de um rio, ou qualquer lugar onde a água passa ali. Aquilo ali vai causando uma erosão, de acordo com a água vai batendo, vai aos poucos, vai derrubando ali aquela lateral. Daqui a pouco, se tiver alguma coisa em cima ali, baseada naquela região ali, vai ao chão, porque a erosão fez aquilo. É um negócio muito sério, o comentarista foi muito feliz, né? O pastor Douglas Batista, em fazer esse comentário aqui, que é simples para a gente entender, que é uma erosão, é um negócio que vai acontecendo devagar. E muitas das vezes a gente nem percebe. Quando vai ver, já desmoronou. Então, vamos lá. 1. Apologia à homossexualidade. Ora. Mais uma vez a gente tem que repetir isso. Aí, tem gente que vai para a escola dominical e tá achando até chato. Pô, caramba, vocês só ficam falando disso. Será que na escola bíblica dominical a gente precisa ficar ensinando isso? Eu acho que precisa ensinar. Até porque o alvo maior deles, eu entendo assim, não sou o dono da verdade, mas o alvo maior deles são as nossas crianças. São o futuro aí, as gerações que estão vindo, né? E que se darão mais à frente. Esse é o alvo maior. Tem muitos adultos nessa geração agora que estão se desvirtuando, mas faz parte da estratégia, porque eles querem normalizar isso, relativizar, para que as crianças, adolescentes e jovens que estão vindo assistam essas mudanças grotescas, absurdas, e entendam aquilo como normal. Ou seja, a criança, imagina você, não tenho nada contra. Quem quer ser o adulto quer ser, né? Quer ter, o homem quer ter relação com outro homem, o problema é dele. A mulher quer ter relação com outra mulher, o problema é dela. Cada um faz o que quiser da sua vida. Pô, é verdade. Não sou contra isso, não. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que assim, anda segundo os preceitos do seu coração. Foi um conselho do pregador lá. Anda segundo os prazeres do seu coração. Porém, saiba que por todas essas coisas, Deus te trará a juízo. Então você pode fazer o que você quiser. Mas também as consequências dessa semeadura, elas virão. Inerente, não adianta, não tem como impedir. Não, eu fiz isso, mas eu não vou colher. Vai colher sim. Então você pode fazer. Cada um pode fazer o que for. Agora, nós temos um papel, eu, por exemplo, tenho filha, tenho sobrinhos, né? Crianças que a gente lida. Eu não quero ver essas crianças serem desvirtuadas numa coisa que a Bíblia condena absurdamente. Romanos 1, a gente leu já no outro vídeo aqui. Então a gente precisa fazer. Por quê? O ponto fala sobre aqui, a apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano, tá aqui uma coisa absurda, nasce sexualmente neutro. Já passou até em uma novela da Rede Globo, lá, né, quando o casal foi ver lá se a criança era homem ou mulher, né, o sexo, né, se era macho ou fêmea, aí não apareceu nada lá. Normalmente o pessoal faz, né, a fumaça azul, macho, a fumaça rosa, fêmea, né? Mas não, lá no programa lá, não sei que porcaria de programa era aquele, não, nasce filho, ele não vai ter essa coisa. Quando ele crescer, meu filho, a Bíblia ensina que nasceu com a genitália masculina, nasceu com, me desculpa, com pênis, é homem, nasceu com vagina, é mulher. Então, ô cristão, a gente precisa falar essas coisas abertamente. E aí, se ele crescer e depois quiser, eu quero virar não sei o quê, aí já é uma coisa dele. Agora, as nossas crianças serem ensinadas que isso é normal, a gente não pode concordar com isso, ficar caladinho, né?
Por quê? Fica caladinho, eu falei aqui. Porque existe um ditado que diz que quem cala consente, né? Então, se a igreja, se os pais calam-se em relação a essas coisas, a ideologia ela vem fazendo contínuas investidas. Olha que o comentarista colocou aqui. E você que é professor, fale disso. Não fica fazendo rodeio, não. Eu estou vendo alguns canais no YouTube que ensinam sobre as lições bíblicas que eu dou maior honra, dou maior moral, porque tem muita gente boa. Só que quando chega em determinados temas, tem alguns, não são todos, mas tem alguns que ficam meio que em cima do muro, não querem enaltecer muito essa questão aqui que o comentarista trouxe. Meu amigo, o comentarista trouxe isso aqui, a CPAD, esse pastor Douglas Batista, ele já foi em audiência pública no Senado Federal, ele já foi em audiência pública para defender tudo isso aqui que ele está trazendo nas lições, ele já foi lá para defender. É porque eu acho que, na verdade, né, isso é uma opinião pessoal minha, a CPAD poderia ter feito isso mais vezes, porque aí o povo ia realmente, o povo de Deus, ia realmente se interessar por esses temas, porque esses temas agora são muito atuais, mas eles foram construídos há muitos e muitos anos atrás. Isso já vem de muitos anos atrás, que eles vêm doutrinando em várias instâncias e fazendo o quê? Normalizar, tentando normalizar, relativizando, mas agora normalizando e legitimando. Como eu falo isso? Normalizando e legitimando. É criar leis que vão dar o apoio para essas determinadas práticas e leis que vão criminalizar quem é contra essas determinadas práticas. Então tá aí aonde entra a questão dos políticos, que eu, você, a gente coloca lá para fazer as leis e aprovar determinadas leis. Por exemplo, agora está em voga aí no Supremo Tribunal, né? Que para mim eles não têm nada de Supremo, para mim eles só tem Supremo no nome. Supremo é Deus. Acabou. Então, eles estão lá, eles vão votar a respeito da normalização ou legitimização, né, do assassinato da vida intrauterina e também, né, já tem uma lei a respeito disso, já apoiando em determinadas coisas, e também eles estão agora lá falando sobre a questão da liberação lá do orégano, mas enfim. Então, essa ideologia, ela quer aqui, ó, apregoar, fazer apologia à homossexualidade. Então eles querem realmente descaracterizar o que Deus criou. Ponto. É isso que eles querem. E aí, tem outros pontos que o comentarista coloca aqui e você, professor, vai falar na tua aula lá. A gente não vai se alongar, como eu falo aqui, a gente faz um vídeo rápido para falar um pouquinho e você pode pegar uma coisa ou outra, como Paulo disse, examinar tudo e retém o bem. Uma coisa ou outra que eu falo aqui, você pega e leva para sua aula. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo. O que é isso? Vacilantes e inconsequentes. Aí, a gente precisa ressaltar o seguinte: quando a gente faz qualquer prática que tem o intuito de desconstruir algo que era um padrão sólido durante muitos anos, nós teremos consequências, nós teremos efeitos na sociedade. E por isso que nós temos visto aí muitos homens que estão se tornando efeminados. Por quê? Porque, primeiro, eles não querem assumir a responsabilidade de homem como um líder. Eles não querem assumir a responsabilidade de, como homem, proteger a família. Não, eles não vão conseguir proteger. Eles não querem se dar ao luxo de se sacrificar pela família. Não, eles não vão fazer isso. Então, essa desconstrução, porque o comentarista coloca a desconstrução bíblica, da masculinidade bíblica? Porque na Bíblia, em nenhum lugar, em nenhum local, está enaltecendo a questão de tornar o homem feminino.
Não, em nenhum lugar a Bíblia dá respaldo para isso. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Então, ele está falando que essa desconstrução ela quer atingir. Ela quer desvirtuar o homem, quer atingir o homem que é cristão ou que não é cristão, não importa. Não importa. A intenção, porque é o espírito da Babilônia, o espírito do demônio, que quer imperar e trazer todos esses ensinos aí. Então, vê lá, hein, cristão. Você continuar votando aí nas próximas eleições, se tiverem, né? Próximas eleições, você definir em quem você vai votar, hein? Em qual político que defende, o que ele defende. Procura se orientar, meu irmão. Eu acho que vai ser importante, não só para você, mas para seus filhos, seus netos. Pensa neles, ao invés de pensar só em você agora. É só um conselho rápido, né? Mas diz aqui, ó. Aí, o ponto 3, o comentarista fala. Não vou falar sobre os efeitos aqui, ó. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajuste. Que coisa, né? Olha aí os efeitos. Resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcios. O número de divórcios aumenta, o número de desajustes familiares. Vamos trocar em miúdo aqui os desajustes familiares. Você imagina aí a cena. Uma família que tem lá o pai e a mãe e tem lá 3 filhos pequenos, adolescentes, sei lá. Aí vamos dizer que o pai se desvirtua e começa a virar feminino. Não, agora eu sou não sei o quê. Não, agora eu me descobri. E aí, como que fica essas crianças? Não, ele era meu pai, homem, agora é meu pai, e agora eu tenho uma mãe e um pai, ou eu tenho uma mãe, 2 mães. Claro que esse tipo de comentário tem gente que acha ruim, né? Mas pensa na criança. Como é que é? Isso é um desajuste familiar que pode ser causado. Eu estou aqui para dizer se é certo. Que o homem... Você pode fazer o que você quiser. Agora, perante a Bíblia me dá respaldo para dizer assim. A Bíblia condena. Ponto. Agora, não, eu quero fazer. Você pode fazer, ué. Você pode fazer o que você quiser. É o que a gente comenta, eu já ouvi vários pregadores renomados ensinando. A gente pode fazer o que quiser. Agora, entrar no céu, aí é outra coisa, né? Obter a salvação e entrar no céu aí é outro departamento. Como diz aquele jogador, né? Aí é outro patamar, tá? Crise de liderança. Olha o que acontece. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Isso aconteceu e esse texto aqui de Ezequiel 22, 2 ao 13, conta um pouco dessa história. Muitos desajustes sem liderança, o povo se desvirtuando, violência crescendo, imoralidade, extorsão. Precisava de um líder forte, alguém que realmente nadasse contra a maré. E Deus estava procurando. Por isso que a Bíblia ensina para nós que com uma liderança sábia, o povo se fortalece. Agora, sem essa liderança sábia, o povo se corrompe, se desvirtua, porque não tem exemplos. Você, meu irmão, que é pai, não pense que o maior exemplo que você pode dar para o seu filho é você ser um empresário muito bem-sucedido ou alguém muito bem-sucedido, poder dar para os seus filhos tudo aquilo que o que eles quiserem na hora que eles quiserem. Não pense que esse é o exemplo maior. Eu pergunto para você o seguinte, e para mim também, né? Que herança que nós vamos deixar? A herança material ou a herança espiritual, moral, social, uma herança de caráter? Porque isso também tem que estar em equilíbrio. Eu não estou dizendo que você não deva deixar nada para os seus filhos ou prover, nada disso. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, porque senão você vai atrás de muita coisa e esquece da tua família. E aí o teu filho, a tua filha acha que para ela a referência de pai é aquele pai que ganha muito dinheiro, passeia, dá tudo do bom e do melhor e tal. Mas quando a filha entra numa fase de ansiedade, depressão, não sabe a quem recorrer, porque não tem uma figura de referência. Então, a gente precisa parar um pouquinho para pensar nisso, né?
Às vezes você é até considerado como durão, ríspido e tal. Nossa, mãe, se a gente fosse realmente durões, né? Igual os nossos pais eram, tá? Porque isso já passou, né? Meus irmãos, minha família vai lembrar disso. Meu pai, algumas vezes ele falava assim, ó, você vai em tal lugar? Vou em tal lugar. Tá bom, vou te dar um tempo. Vou cuspir aqui no chão, você tem que voltar antes desse cuspe secar. Claro que é uma metáfora, mas era mais ou menos assim. E o pai chegava à televisão. Quem comanda a televisão? Me dá o controle aqui. Eu. Pronto. O pai chegava, o controle é com ele. Hoje não. Hoje as crianças é que mandam. Mas, se o pai falar alguma coisa, às vezes a mãe vai contra. Não, você é muito duro, não sei o quê. Então saiba que você, mãe, a gente vai falar em outras lições um pouquinho a respeito disso também. O papel da mulher também, né? Porque às vezes ela quer se contrapor ao papel do homem. E aí a gente vai ver na lição 7, o que vai trazer o seguinte, a masculinização da mulher. Ou seja, é a mulher querer tomar o papel do homem. A mulher, ela tem, é importante falar isso aqui, ela tem as suas capacidades que são incríveis e que os homens não têm. Como também os homens têm as suas capacidades que são incríveis e que a mulher não tem. A mulher tem as suas habilidades incríveis que Deus dotou, porque não foi outro lugar. Deus dotou ela habilidades incríveis que ela consegue fazer muitas coisas que homens fazem e os homens da mesma forma, capacidades incríveis, habilidades e que ele também consegue fazer muitas coisas que as mulheres conseguem fazer. Então esse equilíbrio, o Criador providenciou. Então o homem não tem que se menosprezar e nem a mulher tem que se menosprezar. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel em todas as áreas da vida. Em todas. Agora, o que a gente precisa, é que o comentarista está dizendo aqui, não é o homem querer se tornar efeminado e nem a mulher, na próxima lição a gente vai falar, e nem a mulher querer se masculinizar e querer tomar o papel do homem. Enfim, é isso. Aí causa essa crise de liderança. Mas o comentarista colocou aqui, Deus procura homens e mulheres que se coloquem numa posição de honra, uma posição vibrante de defesa da verdade, porque isso é o que é importante, tá? Porque não adianta um homem querer se contrapor a determinados ensinos e a mulher vem e apoia esses determinados ensinos. Da mesma forma, não adianta a mulher se contrapor a determinados ensinos e o homem vir e apoiar esses ensinos. Não adianta, a gente precisa desse equilíbrio, tá? Por quê? Porque nós estamos diante de perseguições afins, estratégias muito bem planejadas para destruir, para desconstruir a família, para desestabilizar a família e os nossos filhos e as nossas crianças. O comentarista fecha aqui a sinopse do ponto 2, dizendo o seguinte, eu vou ler para você. A erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Então, todas essas coisas, ele deu aqui um apanhado, né? Quando você faz tudo isso, os efeitos virão sobre as famílias e automaticamente sobre a sociedade como um todo. Hoje, a gente escuta em locais de trabalho, em empresas, a questão de que falta liderança. Aí falta a liderança do homem, como também falta a liderança da mulher, porque também tem mulheres que são exímias líderes, mulheres inteligentíssimas, que sabem liderar. Existe isso, irmão. A gente também não pode esconder ou querer combater isso. Existe. Mas essa mulher, ela precisa ser honrada, porque ela ou estudou muito, se empenhou, aprendeu e Deus dotou a ela dessas características, tá? Deu a ela a condição de desenvolver tudo isso. Então, que cada um de nós, que a gente possa prestar atenção nisso e ter na mente essa questão desse perigo que é a erosão da masculinidade, porque as ideologias marxistas, elas querem pautar essas coisas de uma forma absurda
tá? E como a gente fala, goela abaixo de toda a sociedade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, não paga nada. Se inscreve aí no nosso canal, tá? E eu vou indicar mais uma vez o canal da deputada Ana Campaiolo. Acompanha ela um pouquinho, ela fala muito bem, muitas coisas sobre a questão do feminismo, do machismo. Acompanha também o pastor Egnaldo Hélio de Souza, o canal do YouTube dele, Missão Atenas, tem lá o canal dele, mas o canal do próprio pastor, também um homem de Deus que fala e ensina sobre essa questão dessas ideologias aí que estão já desde muito tempo se entremeando em muitos âmbitos aí da sociedade, inclusive da igreja, e muitas igrejas ficaram absolutamente omissas em relação a isso, e esse é o perigo que agora ronda, né, as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos também, famílias como um todo, sociedade como um todo. Então, que Deus te abençoe abundantemente, e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.